Como carregar o celular mais rápido? Neste vídeo aqui irei trazer 5 dicas importantes e essenciais para acelerar o processo de carregamento do smartphone utilizando recursos simples e que aumentam a vida útil da sua bateria. Então fica até o final para ver essas todas as dicas aí. E a melhor dica está no final. É um erro que muita gente comete, mas é de ajudar a não cometer esse erro. Então, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado logo que novos vídeos forem postados. Dê um like para ajudar no engajamento do canal, para trabalhar, estudar ou para se divertir. Na maioria das vezes é preciso estar conectado. É importante ter em mãos um celular para a profissão, a vida pessoal ou a diversão. Mas de nada adianta ter um aparelho bom se ele estiver sem carga ou demorar muito tempo para carregar. Então aprenda de uma vez por todas como carregar rapidamente o seu aparelho e de quebra aumentar a vida útil da sua bateria. Se dispor sempre de um smartphone em pleno funcionamento. A primeira dica é desliga ou diminua as funções do celular. A primeira dica talvez é a mais eficiente para acelerar o carregamento da bateria do seu celular. Desliga o aparelho ao colocá-lo para carregar. A lógica é simples, pois só de estar ligado o dispositivo já demanda energia. Por conta disso, desligá-lo pode ser uma forma eficiente de fazer com que a sua bateria chegue aos 100% mais rápido. No entanto, para muitos profissionais que dependem de telefone para trabalhar, desligá-lo pode não ser uma opção viável. Neste caso, o ideal é diminuir como puder o gasto da energia do celular. Isso pode ser feito da seguinte maneira: fechando programas, diminuindo o brilho da tela, desligando o Wi-Fi, os dados móveis e a conexão Bluetooth, colocando o aparelho no modo avião. Segunda dica: use um cabo de qualidade. Para conseguir um carregamento eficiente, investir em um cabo de qualidade pode fazer a diferença. Por isso, na hora de escolher um cabo de carregador para o seu celular, verifique alguns pontos. O primeiro ponto é a potência. Para saber se o conector é bom, observe a sua potência LED, medida em watts, sendo que uma boa potência de saída deve ser de pelo menos 20 watts. Muitos dos carregadores mais modernos alcançam números maiores, como 25 watts, 30 watts, 45 watts e até mesmo 100 watts. Por isso, antes de comprar um cabo mais potente, verifique se o seu celular é capaz de aproveitar tamanha transferência de energia. Ou seja, cheque se a compatibilidade. Esta informação pode ser vista na ficha técnica do produto ou no próprio carregador. De maneira geral, a maioria dos carregadores atuais conseguem modular a potência de saída conforme a energia de entrada da tomada, impedindo que o celular superaqueça ou carregue devagar demais. 3. Ter a capinha do seu telefone. Talvez você nunca tenha percebido, mas é possível que a sua capa atrapalhe o processo. Por isso, ao escolher a capa ideal, verifique se ela é exatamente de tamanho e de modelo do seu aparelho. Caso contrário, uma capinha mal encaixada pode impedir que haja uma conexão adequada entre o cabo, o carregador e a entrada do telefone. Qualquer distância pode influenciar no processo, mesmo se ela for de milímetros. O mesmo vale para recargas de indução, que podem ser influenciadas pelo material da capinha e pela distância do celular com o carregador. Uma capinha pequena demais pode impedir a dissipação correta do calor e gerar um superaquecimento no celular, diminuindo a velocidade do carregamento. 4. Carregue na tomada. Essa dica pode virar não fazer muito sentido, mas há de entender já o porquê que eu digo isso. Outra dica fundamental para que a recarga do seu celular seja mais eficaz é sempre que possível realizá-la na tomada. Isso é importante porque um bom cabo é capaz de transferir mais energias para o dispositivo, já que a tomada elétrica de parede tem uma amperagem maior do que de outras fontes de energia habitualmente utilizadas, como notebook e carregadores portáteis. Normalmente as tomadas elétricas têm uma corrente elétrica de 10 A, podendo chegar até mesmo a 20 A. Já as entradas USB conseguem transmitir de 0.5 A a 0.9 A. Uma alternativa, em caso de muita necessidade, é utilizar uma entrada do seu computador. Neste caso, opte pela mais atual, a USB 3, que geralmente tem um detalhe em azul. Sim, evite o carregamento sem fio. O carregador sem fio, ou conhecido também como carregador por indução, é uma alternativa para carregar o telefone sem uso de cabos. Ele funciona por meio de bobinas que geram uma carga magnética que abastece a bateria do seu celular. Com isso, o usuário mantém a porta USB livre, permitindo a utilização de fones de ouvido ou outros conectores. Apesar de ser uma tecnologia nova e ter muitas vantagens, esse tipo de recarga é um pouco mais lento. Ainda assim, esta opção é bastante popular entre quem possui aparelho de alto desempenho, por exemplo, iPhone, Samsung, aparelhos que podemos chamar de carros.
que não é para nós, mas um dia podemos conseguir comprá-los. Obrigado por ter chegado ao final de mais um vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificado logo que o novo vídeo for postado, e que é de postar um vídeo novo daqui a pouco, que é como durar mais tempo com carga. Então, se você está interessado, ativa o sininho para receber esse vídeo logo que eu postar. Então, dê um like. É isso, dê um like para ajudar no engajamento do canal. Como eu bem dizia também, comente se as dicas do canal foram úteis. Até implemente essas dicas no dia a dia. Depois de uma semana, venha no canal e comente se essas dicas funcionaram. Então, se não funcionaram, também é de te ajudar também já nas outras coisas. Então, por favor, se inscreva no canal se essas dicas funcionaram. Então é isso, até a próxima.